Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre os desafios, as estratégias e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo eu vou falar sobre 3 princípios simples para qualquer dev escrever um código que seja fácil de manter. Se você é dev, principalmente de .NET, e quer evoluir na carreira, entregar software de qualidade para virar pleno, para virar sênior, já deixa um like aqui e assina o canal para receber mais conteúdo sobre esse assunto. E por que é importante aprender a escrever um código que seja fácil de manter? Só para deixar claro aqui, manter é dar manutenção. Quando a gente fala um código fácil de manter, é um código fácil de dar manutenção, de alterar. Dar manutenção é você pegar um software que já está em produção, que já está rodando, tem usuários de verdade, né, pessoas reais utilizando seu software em produção, e você vai lá criar novas funcionalidades, ou seja, estender o comportamento do software, né, fazer ele fazer coisas novas e diferentes do que ele já faz, ou você vai alterar o que já existe, às vezes porque uma regra de negócio mudou, alguma coisa ali dentro do funcionamento do software mudou e precisa ser alterado, ou às vezes tem até alterações de nível legal, como o LGPD, por exemplo, você precisa fazer alguma adaptação ali dentro do sistema. E, por último, corrigir bugs, que eu acho que esse é o papel mais comum que a gente imagina quando pensa em dar manutenção do software. Em algum momento, por melhor que seja, o seu software vai ter bugs. E aí, corrigir bugs também é uma forma de dar manutenção. Essas são as 3 formas que a gente tem para mexer em coisas que já estão em produção. E por que é importante, então, a gente entender isso, né? Tem uma coisa que a galera não comenta muito quando você entra na área de tecnologia, quando você vem para a área de programação. 80% do tempo de um dev é em manutenção de software. E quando a galera vem para a área, todo mundo imagina que vai fazer uma Netflix e que vai fazer o aplicativo muito louco do momento, que vai ser a próxima hype, ou que você vai fazer um jogo muito louco, novo, que não existe. Cara, existem momentos em que você vai ter oportunidade de participar de projetos, de construir coisas novas. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Eu vejo muito dev entrando falando que não quer dar manutenção, não quer ficar no dia a dia do software ali para atender chamado, para corrigir problemas. E, cara, não é toda vez que você vai conseguir ter a oportunidade de fazer coisas novas. Né? Não é em toda empresa, não é em todo momento da empresa que isso acontece. São raras exceções, inclusive. Mesmo que a sua empresa seja grande. Eu sei que tem um grande investimento em tecnologia, principalmente nas grandes empresas do mercado corporativo, mas boa parte desse investimento é para colocar, é para dar manutenção, né? Colocar novas funcionalidades em coisas que já existem. Né? E parte desse orçamento também vai para alterações e para correções de bugs. Então não se iluda, não ache que você está se preocupando em estudar arquitetura hexagonal, clean architecture, porque você não sabe fazer um software do zero e precisa aprender. É, é muito bom que você aprenda. Não estou dizendo que são coisas inúteis e que você não deve aprender. Você precisa. Mas não se preocupe tanto com isso. Ah, André, eu não sei fazer um software do zero, preciso aprender. Eu não sei se você precisa, porque na maioria das vezes você não vai fazer isso. Você vai dar manutenção em coisas que já existem. Beleza? Eu estou compartilhando isso porque, primeiro, para alinhar algumas expectativas, né? Eu vejo muito disso. A galera nova entrando, achando que só quer fazer coisa nova. E também porque às vezes você está concentrando seus estudos em coisas que não vão te trazer tanto resultado. Às vezes traz até insatisfação, né? Porque você chega na empresa estudando Angular e React e mensagerias e microserviços, sistemas assíncronos e um monte de coisa muito louca, lá serviços de nuvem. E quando você chega na empresa, é um monólito escrito em ASP3. Em ASP3 talvez você não tenha hoje, né? Mas em ASP.NET MVC, sei lá, são coisas mais antigas para você mexer. E tudo tem o seu valor. É natural que a empresa invista em software para poder colher esse investimento depois, para ter um retorno sobre o investimento. Então, não é toda hora que ela vai criar um software novo. Criar software novo é caro.
É caro para todo mundo, independentemente do tamanho da empresa. Então ela investe uma grana alta para fazer o software, depois ela precisa colher, os frutos desse software criado. Ele precisa ir para produção para gerar dinheiro. E aí você vai lá, para fazer ele continuar gerando dinheiro, você precisa criar novas funcionalidades, alterar as regras de negócio para ser competitivo, corrigir bugs para não ter reclamações, né. Então é um movimento natural, você vai dar muito mais manutenção do que criar software novo. É muito importante que você tenha ciência disso para alinhar as suas expectativas. E aí, é importante que você aprenda a criar um software que seja fácil de manter, porque se você vai ficar 80% da sua carreira dando manutenção, se você não aprende a escrever um código que seja fácil de manter, você vai ficar doido, vai ficar doida. Você vai passar a carreira inteira descontente porque tá toda hora mexendo num código tranqueira, que é difícil de mexer, que dá muito trabalho, que não tem boas práticas, né, que tem uma arquitetura ruim e tem um monte de defeito, tem duplicação, tudo que você imaginar aí. Então é muito importante que você aprenda, porque você vai passar muito tempo da sua carreira fazendo isso, dando manutenção. E é por isso que eu trouxe 3 princípios simples para qualquer dev escrever um código fácil de manter. Tem muita coisa que você precisa aprender para criar um software que seja fácil de dar manutenção. Mas eu garanto para você que esses 3 princípios que são muito fáceis, que você pode colocar em prática no seu dia a dia, logo depois que você desligar desse vídeo aqui, ó, e que vai, cara, mudar a forma como você vê o seu código, vai mudar a qualidade do seu código de um jeito que, você vai olhar para o negócio e vai falar: "Pô, por que que eu nunca fiz isso antes?". Eu tenho certeza que vai te ajudar. O primeiro princípio para você escrever um código fácil de manter: código bom começa com um bom nome. Anota essa porque eu diria que é top 3 maiores erros dos devs, principalmente dos iniciantes. Não subestime a importância dos nomes. Os devs tendem a não ligar muito para o nome das coisas. E eu estou falando o nome das coisas aqui, é de tudo que você imagina que tem no seu código. Nome de projeto, nome de classe, nome de namespace, nome de métodos, nome de variáveis. Tudo isso importa muito. E a maioria dos devs não liga, coloca nomes que às vezes não tem nada a ver com nada, coloca um monte de nome esquisito. E cara, um bom nome ajuda demais a entender o código, ajuda a entender o que o código faz. Quando você começa a estudar programação, você não se liga muito com esse tipo de coisa. Porque você não está acostumado a ver código, né, a ler código. Então para você aquele monte de letrinha que aparece lá com if, com for, loop e não sei o quê, parece grego, parece russo. É um monte de caractere ali que você não entende direito. Conforme você vai ganhando experiência com programação, você vai se acostumar a ler código. Ou pelo menos você deveria se acostumar a ler, né? E quanto mais você se acostuma, mais natural aquilo parece, como se você estivesse lendo um texto. Então a gente é muito acostumado a, por exemplo, ler um livro, né? Imagina que você pega um livro, começa a ler ele, que o livro tem uma sequência, né, de parágrafos, de palavras. Imagina que você começa a ler página sim e página não, de forma intercalada. Você acha que você vai entender o que está escrito no livro? Se você começar a pular os parágrafos, você acha que vai fazer sentido? Não vai fazer sentido, né? Porque as palavras elas estão numa sequência certa, os parágrafos também, e as páginas, e os capítulos geralmente. Então tudo faz parte de um fluxo, que você começa a ler do começo e termina a ler no final. O código é a mesma coisa. Quando você começa a ter mais vivência com programação, você vai se acostumar a ler como se fosse um livro. E aí, quando a gente pega para ler o código, ele precisa ter muito bem definido onde é o começo e onde é o fim. E a gente precisa de fluidez. Então, colocar bons nomes nas coisas dentro do seu código ajuda demais a entender. E é por isso que é uma coisa muito subestimada. Porque a gente não liga para isso. Para você é escrever de qualquer jeito, né? Eu vou te mostrar um exemplo aqui, ó, um código de teste, que é uma das coisas que a gente tende a subestimar demais, né? O nome das coisas que tem no teste. Olha só o nome desse teste aqui, ó.
não deveria incluir reserva se cliente não existe. Olha como o nome do teste diz o que ele testa. Ele testa que não deveria incluir reserva se o cliente não existe. Vamos ver aqui, ó, alguns métodos de exemplo que eu tenho aqui também, numa classe de negócio. É a classe pedido, né? Pedido tem observações. Pedido foi despachado, olha aqui, ó. O pedido está no prazo de validade. Então, ter um nome que faz sentido ajuda demais. Olha o nome dos campos, ó. O cliente do pedido, o status do pedido, data de validade, código do vendedor. Um boolean pode enviar pelo correio. Então, o nome das coisas faz diferença demais. E imagina aqui, eu criei uma classe com o nome de pedido. Imagina se eu crio essa classe aqui com o nome de, sei lá, nota fiscal. Será que isso é uma nota fiscal mesmo? Né, a nota fiscal tem um status, tem um valor, talvez tenha um valor, mas ela tem uma validade. Eu posso enviar a nota fiscal pelo correio. Então veja que o nome das coisas é importante demais. E a gente dá pouca importância para isso. E aí, como que você faz para dar um bom nome para as coisas? Primeira coisa que é muito importante para o seu código: evite nomes genéricos. Cara, eu canso de ver todos os dias nos códigos que eu mexo. Tem lá uma classe útil. Eu duvido que você encontre um software, aqui no Brasil pelo menos, até na gringa, se você procurar, um software que não tenha uma classe útil ou utilitários. Ou utility, né? Se for em inglês. Cara, isso existe em todo software. O que é uma classe útil? O que é uma classe utilitário? Não existe utilitário na vida real. Né? Por que a gente cria um negócio desse? Né? É uma coisa que não existe. Se a OOP, né, orientação a objeto, é uma técnica que a gente usa para trazer o mundo real para dentro do software, a gente não devia criar coisas com nomes genéricos. Outro nome genérico que aparece muito: gerenciador. Gerenciador de clientes, gerenciador de pedidos, gerenciador de acessos. Cara, não existe um gerenciador de acessos. Não é uma coisa que você pega, não existe. Talvez exista um gerente de acesso, talvez exista um aprovador de acesso, sei lá, alguma coisa assim. Né? Mas gerenciador, não existe gerenciador. É um nome que a gente de TI inventa. Workflow é outra coisa, né? Workflow, fluxo de trabalho. Cara, isso não existe também no nosso dia a dia. Processo é uma coisa que é natural. A gente não chama o processo de, sei lá, a emissão da nota fiscal, né? A gente não chama ele de workflow de emissão de nota fiscal. A gente chama só de emissão de nota fiscal. Então veja que é muito comum a gente usar esses nomes super genéricos para nomear coisas, principalmente coisas que a gente não sabe o que são. Tá aí a classe útil que não me deixa mentir. Então evite a todo custo usar nomes que sejam genéricos. Outra coisa legal para você implementar aí, ó. Use verbo para ações e use substantivo para coisas. Então você viu aqui, ó, a classe pedido é uma coisa, é um substantivo. Então pedido é um substantivo. Não nomeie a sua classe aqui como calcular pedido. Fica esquisito, porque calcular é um verbo. Você usa o verbo para denotar ações. Ações são comportamentos das suas classes. Então as classes são coisas. E você vai usar substantivos. Os métodos são verbos, porque são ações, são comportamentos, coisas que a sua classe faz. Tem observações. Taxação é obrigatória. O é verbo, tá vendo? Foi despachado. O foi. É reenvio. É. Está no prazo. Ó, verbo estar. Então, sempre verbos. Suas ações, seus métodos, sempre com verbos. Qual é a única exceção para esse caso aqui que eu aplico no meu dia a dia? As classes de comando. Quando a gente usa o padrão mediator, como esse cara aqui, ó, cancelar reserva, ele é uma classe que recebe um nome com um verbo. Mas aqui é uma classe que denota uma ação também, é um padrão de comando, né? Estou executando o comando e o nome do comando é um verbo porque é uma ação. Então aqui é só uma modelagem um pouco diferente. Mas veja que ele denota uma ação ainda assim. Então a regra é:
verbo para ações, substantivos para coisas. Se você seguir essa regra aí, cara, 99% dos seus problemas vão sumir. Eu vejo muito método chamado cálculo do pedido. Cálculo do pedido não, calcular pedido. Quando eu for ler o código, vai estar lá, ó, pedido.calcular. Não é pedido.cálculo. Cálculo para mim seria um objeto, que pode ser um retorno do cálculo, por exemplo, um resultado do cálculo, talvez. Mas calcular é a ação. Cálculo é um objeto, beleza? Então separa desse jeito aí que não dá ruim. Uma outra coisa importante, use nomes que o seu usuário conhece. Essa também é uma regra que, cara, para mim é uma das coisas mais fáceis que tem e que os devs têm uma dificuldade monstruosa para entender, eu não sei por quê. Se o seu usuário chama a parada lá de nota fiscal, bota o nome da classe no sistema de nota fiscal também. Não tem segredo aqui. Se ele chama de pedido, chama de pedido. Se quando ele conversa com você, ele fala, eu preciso incluir uma reserva. O nome do método é incluir reserva. É simples assim. Mas aí tem uns casos esquisitos que quando eu vou modelar lá, não tem onde eu colocar, daí eu crio na classe útil mesmo. É por isso, é porque você não está pensando o nome você não está pensando direito no nome das coisas, né? Para você entender onde você vai colocar quais métodos. Então, se você usar os nomes que o usuário conhece, você não vai ter esse problema nunca. Por quê? Porque o pedido é calculado, então é calcular pedido. Quando eu vou incluir uma reserva, é incluir reserva. Então, é reserva, ponto, incluir reserva. É simples assim. Não tem muito que a gente abrir aqui, mas eu sei que a gente tem uma dificuldade com nomes, né? Infelizmente, assim, como eu disse, a gente foca muito, os devs focam muito em aprender a programar, a escrever lógica. E eu entendo isso. É um esforço cognitivo alto. A gente precisa fazer uma coisa que na nossa vida, no nosso dia a dia, não é tão natural quanto parece. É escrever comandos, fazer o seu computador seguir instruções ali. Não é uma coisa exatamente natural. Mas não é só porque não é natural que você não pode aprender, né? Então, pega as coisas que o seu usuário fala. Se você está com dúvida, pergunta para ele. Ele vai te falar alguma dessas coisas aí. Mas eu precisava criar um método que ele não tem um nome para ele. Se não tem um nome que seu usuário fala, muito provável que é uma coisa que você não precisa fazer. Então, pensa bastante nisso. Eu sei que você tem lá coisas da infraestrutura, coisas de classes que não estão exatamente ligadas nas suas classes de negócio, mas você vai ver que a maioria das coisas deriva, sim, das classes de negócio. Então, não é desculpa, beleza? Para entender melhor o contexto das coisas, para você dar nomes bons. E usar os nomes que o usuário conhece vai te ajudar demais, porque facilita e também vai forçar você a entender melhor como que é o contexto do negócio. Então não subestime a importância dos nomes, porque isso faz muita diferença. Código bom começa com um nome bom. Segundo princípio para escrever código fácil de manter: se estiver no lugar certo, não será duplicado. Duplicação é um dos problemas mais comuns que você vai encontrar em qualquer software do planeta Terra. Cara, é impressionante a quantidade de duplicação que a gente encontra por aí. E muitas vezes não é uma coisa exatamente proposital. É que só a gente vai seguindo o fluxo do trabalho do time, né? E isso é um grande problema porque aumenta demais retrabalho. Quantas vezes você já não passou perrengue na sua carreira aí, principalmente se você for mais experiente, que você alterou num lugar uma regra e essa mesma regra ela quebra e você fica lá, pô, mas eu já alterei o negócio, por que não tá funcionando? E aí você descobre que tem um outro lugar que não tinha nada a ver com aquele que você mexeu que aplica essa regra de novo. Isso é muito comum. É muito comum porque você tem vários devs mexendo com pensamentos diferentes, né, com formas de estruturar a lógica diferentes, que é natural e faz parte do trabalho em equipe. Só que, dependendo da estrutura do seu software, ele vai favorecer a duplicação. Se as coisas estiverem no lugar errado, vai duplicar. E aí os devs começam a espalhar porque às vezes o cara não viu que tem uma regra já específica num lugar específico.
Ou muitas vezes a regra está desse jeito aqui, ó. No meu método aqui, ó, enviar pedido, eu tenho um if aqui, ó, if pedido status igual a 5, and pedido data validade é maior ou igual a date time today. Então eu estou verificando aqui se o pedido está dentro da validade. Só que essa regra, ela está dentro da nossa classe de fluxo. Então eu estou aqui no pedido service. E aí você consegue ver que ele é uma classe de fluxo, porque ele está indo lá no repositório obter um pedido. Então aqui, uma classe de fluxo de negócio. Essa regra aqui, ó, ela está no lugar errado. Isso aqui é uma regra de negócio. Não pode estar na classe de fluxo. Ela tem que estar dentro da classe de negócio. Se ela estiver aqui, o que acontece na maioria dos casos? Se um dev precisa fazer uma checagem para saber se o pedido está dentro da validade, ele vai pegar esse trecho aqui, ó, e vai falar, aqui tem essa verificação. Ele vai copiar Ctrl C e vai dar um Ctrl V lá no lugar que ele precisa. E aí essa regra, que já é uma regra que tem um end, né? Então, na verdade, são duas regras, uma regra com duas verificações, né? Não são duas regras. Ele vai duplicar. Ele não vai querer saber se isso aqui, ele só sabe que isso funciona e que é assim que verifica. Então, é uma tendência muito grande de duplicar por causa disso. Então, se você colocar as coisas no lugar errado, o código tem uma tendência muito grande a ser duplicado. Né? E isso, como eu falei, geram bugs difíceis de achar. Eu já peguei problemas, por exemplo, em sistemas onde o que a gente mexe aqui, que tem uma solution para UI, que é onde tem as telas, onde tem as nossas controllers e as nossas views, e a gente tem uma API de back-end. Isso também é um modelo muito comum para SPAs. Né? Quando você usa Angular ou React, você vai ter a UI em um lugar e uma API de back-end em outro lugar. E lá no nosso caso, tem regras que existem dentro da API, mas elas são refeitas lá no sistema de tela, em JavaScript, que é pior ainda. E já aconteceu várias vezes da gente mexer num lugar e não funcionar. E a gente fica lá, pô, mas eu já alterei, tá funcionando. E fica um tempão ali tentando achar o problema, quando na verdade é um outro fluxo que dispara em um outro lugar lá na tela. E aí ele reaplica a mesma regra. Então veja como duplicação é um negócio terrível e que você perde um tempo monstruoso em cima disso. Então precisa tomar muito cuidado. Como que a gente faz para não cair no problema da duplicação? Infelizmente, vai acontecer. É muito difícil que um sistema não tenha. Por melhor que você tente fazer boas práticas ali no seu código, né? Por mais bem intencionado que você seja, por mais que você estude, você ainda assim trabalha em equipe. Então, vão ter pessoas no seu time que não vão conseguir discernir quando precisa colocar regra num lugar ou no outro lugar. Então, duplicação vai existir. Tem que aceitar e só aprender a melhorar as coisas. Né? Então, o pensamento que você tem que ter é o princípio. Se estiver no lugar certo, não será duplicado. Como que a gente faz para pensar nisso, então? Existe um acrônimo chamado DRY, o Do Not Repeat Yourself, né? O Don't Repeat Yourself. Então, não se repita. Se você fez código num lugar e vai fazer em outro lugar, provavelmente esse código está no lugar errado. Então, você nunca deveria fazer duas vezes a mesma coisa. Talvez existam exceções para essa regra. Talvez existam. Mas eu diria que em 98, 99% das vezes, você não deveria se repetir, né? Don't repeat yourself. Então, se duplicou, é porque está no lugar errado. E aí, para arrumar isso, o que você faz? Ao invés de dar Ctrl C, Ctrl V da regra, como a galera faria aqui, ó, você faz um Ctrl X, recorta o trecho de lá e joga ele para outro lugar. Muitas vezes, falando de código aqui, C#, você pode pegar essa regra, jogar ela para um outro lugar e criar um método. Foi o que eu fiz aqui, nesse caso do pedido, onde o pedido tem já um método. Está no prazo de validade. E o está no prazo de validade faz exatamente essa verificação. Ó. Status igual a 5, data de validade maior ou igual a date time today. Então, eu extraio isso
da minha classe de fluxo de negócio, é porque é uma regra de negócio, não pode estar na classe de fluxo. Jogo isso para uma classe do domínio, que é uma camada de negócio, e aí lá eu posso ter um método. Com esse método, eu posso dar Ctrl C, Ctrl V do método aqui o quanto eu quiser. Porque a regra em si ela não vai estar duplicada. A regra está centralizada lá. Eu só vou chamar ela de lugares diferentes. Então, ao invés de copiar a regra dos lugares onde elas estão, recorta ela do trecho de código, gera um método e aí você chama o método. Um refactoring super simples e que vai diminuir a duplicação no seu código. Sempre pensa nisso. Às vezes aqui eu estou jogando um exemplo claro, muito simples, porque é uma questão de didática. Às vezes você não vai pegar um código simples assim. Você vai pegar um código que tem várias linhas. E talvez você precise adaptar ali para ter um método mais customizável, um método mais flexível, talvez. E aí você precisa de um refactor maior também. Isso vai acontecer. Mas tenha sempre em mente que duplicar é errado. Então, em raras exceções, né, salvo raras exceções, duplicar é errado. Então, se você duplicou é porque está no lugar errado, precisa refatorar. Tira de um lugar, cola no outro e aí resolve o seu problema. Então, se estiver no lugar certo, não vai ser duplicado. E o terceiro princípio para você escrever um código fácil de manter: mantenha pequeno e não terá problemas. Esse é o princípio que é mais fácil de entender e é o mais difícil de colocar em prática. Por mais que você entenda que as coisas têm que ser assim, que é bom ter um código com poucas linhas, muitas vezes é difícil respeitar esse princípio. Mas não é só porque é difícil que é impossível, né? Só você entender os conceitos. Código com muitas linhas é terrível para testar. Esse eu acho que é o maior problema que você vai encontrar em qualquer software. É pegar um método que tem 500, 1000 linhas para poder dar manutenção nele. Até porque geralmente um método já de 500 linhas, 300 linhas, ele provavelmente não tem testes. E aí você vai dar manutenção no método que não tem teste, começa a ficar difícil a sua vida. Então, se você vai mexer num código com muitas linhas, né, já é difícil de entender, é difícil de testar, como eu falei, pô, como é que você vai testar uma coisa que você não entende? Muitas vezes ele faz muitas coisas também, porque se tem muitas linhas é porque está fazendo coisas demais. A grande dúvida dos devs aqui é assim, pô, mas o meu método ele precisa fazer muitas coisas mesmo, porque é um processo de negócio longo. Eu posso ter aqui, por exemplo, ó, o cancelamento de uma reserva. Eu preciso fazer a consulta da reserva, verificar se ela existe. Se ela existir, eu preciso calcular o reembolso. E aí, ó, tem uma chamada aqui para calcular reembolso. Depois, eu preciso fazer o cancelamento da reserva no banco. Eu preciso mandar uma mensagem de aviso para o meu cliente, que pode ser via e-mail, pode ser aplicativo, sei lá. E eu preciso fazer essa checagem aqui, ó. Pô, se gerou reembolso, tem que colocar uma mensagem para ele. E aí, para poder mandar essa mensagem, eu tenho que consultar esse cliente. Depois eu tenho que gerar notificação. Então tem um monte de coisas que eu tenho que fazer nesse processo. E esse aqui nem é tão grande, deve ter aqui umas 50 linhas de código. Pô, se o meu código faz coisas demais porque ele tem que fazer, como é que eu faço para pegar um método desse aqui e transformar ele num método curtinho? Primeira coisa, defina um limite máximo de linhas. É muito importante que se você vai sentar para fazer um código, vai sentar para fazer um método ou para alterar um método que já existe, que você tenha muito firme na sua cabeça qual que é o limite máximo que você quer trabalhar. Eu trabalho com 20 linhas. Então, se eu bater o olho no método e ele tem mais de 20 linhas, eu já penso que a minha alteração talvez não deva entrar no método. Que talvez eu deva pegar aquela alteração e jogar ela para um outro lugar, para deixar o método menor. Então, eu posso criar um método em outro lugar, como por exemplo esse caso aqui, ó. Ah, eu vou gerar um reembolso. Eu posso pegar todos esses caras aqui, ó. São 5 linhas, 6 linhas de código aqui, ó. E eu já posso jogar isso aqui para um outro método. Não precisa estar nesse mesmo método aqui do cancelamento. E eu posso reaproveitar, eu ganho um monte de coisas aqui. Você já viu lá no outro refactoring que eu mostrei do pedido, né? Do pedido de service aqui, ó. Então, se eu conseguir extrair isso aqui para um método, eu posso calcular reembolso de qualquer lugar, desde que eu preencha os parâmetros.
pô, é bem mais interessante. Então, tudo isso eu faço baseado no meu limite. Se eu ver que tem muita linha, eu já penso em não colocar o código lá. Ou às vezes realmente não é o lugar para se colocar o código, ou às vezes é um método. Eu preciso gerar um método novo e chamar esse método da minha classe aqui. Né? E aí uma chamada de método não vai fazer diferença na quantidade de linhas, porque é só uma atribuição. Você vai chamar, vai atribuir para uma variável, ou é um void, você só vai chamar. Então é muito importante ter um limite máximo de linhas. Tem que ser 20, como é o meu limite? Não. Você pode definir um limite para você, um limite que funcione. O que eu recomendo que você faça? Teste. Porque não é fácil você limitar a quantidade de linhas que você quer. Tem gente que fala assim: ah, mas o ideal é ter 10 linhas. O ideal é ter 5 linhas. Se tiver mais de 5, não serve. É um desafio diminuir a quantidade de linhas. E também não adianta você diminuir a quantidade de linhas se você faz tudo inline, né? Tudo na mesma linha. Não faz diferença, beleza? O importante é o que o seu método faz. Se você chama uma cadeia de métodos usando o Fluent API, por exemplo, não adianta, não faz diferença. Você está fazendo várias coisas dentro do mesmo método. O conceito é, você reduz a quantidade de linhas para o seu método fazer menos coisas. E aí sim faz sentido. Então, faça um teste. Coloca um limite. Ah, não tem ideia. Começa com 20. Igual eu faço. E aí você vai vendo. Pô, pra mim eu acho que é melhor ser menos. Diminui para 15. Depois, se você achar que ainda é muito, diminui para 10. Diminui gradativamente. Mas tenha um limite. Beleza? E também não vai colocar limite de 100, né? Se você colocar um limite de 100 linhas também não vai adiantar. Beleza? Talvez um número mágico aí, ó. Pelo menos de 40, eu acho que já é uma boa coisa. 50 linhas já começa a fazer bastante coisa aí. Então, entre 40 e 20 linhas eu acho que é um bom número para você começar. E aí você experimenta e vê como fica. A segunda coisa que você pode fazer, pensar na responsabilidade de cada método e cada classe. É muito fácil você abrir um método desse aqui, ó, e só sair colocando linha que você precisa. Ah, é que depois que eu verifico se teve reembolso, eu faço cancelamento e eu tenho que pôr uma regra aqui. Você vem aqui e adiciona uma regra direto aqui no código. É muito fácil. Você não precisa ficar pensando em modelagem. E a gente, lembra lá no começo da conversa, a gente foi acostumado a só cuspir código, fluxo, lógica. Ah, se tá aqui, é o próximo if. E tá tudo bem. Você vai entrar no limite de linhas. Pô, mas aqui já tem 50 linhas, né? Eu talvez não devesse adicionar mais lógica aqui. E isso vai te forçar a pensar, pô, então, se eu não vou pôr o método aqui, o código aqui, né? Em que lugar que eu vou colocar? Vou ter que criar um outro método? Tá, em qual classe eu vou pôr esse método? É um comportamento? De quem é esse comportamento? O que é esse comportamento? Qual que é o nome que você vai dar para ele? Veja que as coisas, os princípios, eles começam assim, a encaixar aqui. E aí, fazer essa análise, parar para pensar em tudo isso, vai fazer você começar a modelar seu software de um jeito melhor. Né? Pensar em separar responsabilidades. Se eu não quero que um método faça coisas demais, eu preciso pegar uma parte dessas coisas que ele faz e dar responsabilidade para outro método fazer. E assim eu vou dividindo o meu código de um jeito melhor. Então, pensa na responsabilidade de cada método e classe. E, muito importante, não saia picotando os métodos. Não adianta você pegar um método grandão desse aqui e só picotar ele e gerar um método menor. E falar, criei um método private aqui, ó, e ele está chamando um método private. O método private não resolve o seu problema. Métodos private são feitos para você reaproveitar coisas dentro da sua classe. Coisas pequenas, fluxos exclusivos. Mas eu já vou falar para você aqui, ó, que de 10, 9 vezes você não precisaria de um método private. É muito raro. Uma coisa que eu escuto bastante. André, como é que eu faço para testar método privado? Cara, antes de você pensar como testa método privado, você devia pensar se você precisa que esse método seja privado. Porque na maioria das vezes não precisa. Usa o limite máximo de linhas para ver se você precisa que essa lógica, essas regras, esse fluxo não esteja dentro do mesmo método. E aí, antes de criar um método private, pense em responsabilidade. Faz essa análise que a gente já falou aí. Né? Se faz sentido isso estar em outra classe como public ou se realmente é um método private. Aí sim,
Depois que você fizer todas as análises, daí você pode usar, se for necessário mesmo ser privado. E para concluir a nossa conversa, não é fácil escrever um código fácil de manter. Só que faz toda a diferença no seu trabalho, no seu dia a dia e na sua carreira. Então, por mais que seja difícil, que você tenha visto aqui os princípios que eu apresentei, e você achou que, pô, legal, interessante, mas quando eu vou para a prática não é tão simples assim, eu entendo isso que você está pensando, porque eu também passo por isso todos os dias. Mas guarde esses princípios na sua cabeça e começa a botar eles em prática para você ver. Porque quando você começar a ver que eles geram resultado, e eles geram mesmo, desde que você aplique no seu dia a dia, você vai começar a ver que faz sentido usar. Que não tem por que continuar escrevendo código como você escreve hoje. Porque vale a pena investir seu tempo nisso. Eu disse lá no começo para você investir em coisas que geram resultado. Isso aí, esses três princípios vão gerar um resultado gigantesco no seu código. Vai fazer muita diferença. É, lembra que a gente gasta muito tempo da nossa vida, da nossa carreira, mantendo código ruim. E quanto mais você aprender a fazer código fácil de manter, menos estresse você vai passar na sua carreira. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para você, para a empresa, para o seu time, é melhor para todo mundo. E eu sei que às vezes você fica pensando também, ah, mas não adianta eu fazer as coisas do jeito certo, porque chega lá o time e detona tudo de novo. Não tem problema, não tem problema nenhum. É zero preocupação com isso daí. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que você leva para você. Não é uma coisa que eu acho que você deve fazer pensando na empresa, pensando no seu time. É claro que se você fizer, eles vão colher benefício também, por tabela. Mas pense em fazer por você. Aprender a fazer software fácil de manter é um favor que você faz para você mesmo, para você mesmo aí, para a sua carreira de dev. Então, começa. Não fica nessa vibe de, ah, mas não adianta, ah, mas porque não sei o quê, ah, nhenhenhê, mimimi. Sai dessa parada, porque isso não te leva a lugar nenhum. O que que te leva em algum lugar? Começar a fazer as coisas de um jeito melhor. E esses três princípios que eu te mostrei aí vão melhorar a qualidade do seu código. Começa a fazer que você vai ver e você vai começar a se destacar. As pessoas vão começar a olhar para você com outros olhos. Elas vão ver que você entrega um código melhor, que você se preocupa com algumas coisas. E melhor, gera resultado. Que o código fica melhor para mexer, que começou a dar menos bug. E aí, cara, contra resultados não tem conversinha. Se as pessoas veem que está gerando resultado, elas vão admirar e elas vão querer fazer igual, porque elas também vão querer ter o mesmo resultado que você. Só que quando elas começarem, você já está lá na frente. E aí é que você começa a se destacar, é aí que você vai ter acesso a mais oportunidades, a virar pleno, virar sênior, é pela qualidade do código que você entrega e pelo resultado que essa qualidade gera no seu dia a dia. E antes disso aí, não esquece de deixar um comentário aqui nesse vídeo falando se esse conteúdo te ajudou, se você conseguiu aplicar esses três princípios no seu dia a dia, se eles fizeram diferença na sua carreira, na qualidade do seu código e se ajudou. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outros devs para poder ajudar mais pessoas a entregar software de qualidade, beleza? Um grande abraço e até a próxima.